agradeço Sorocaba pela confiança, pelo carinho, né? Agradeço o colega Danilo aqui pelo convite, cumprimento todas as palestrantes que me antecederam. Presto uma homenagem a todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da doutora Cláudia, que organizou esse evento para todos nós aqui. Eu queria fazer alguns comentários bem rápidos sobre as falas das colegas, de algumas das colegas, e depois entrar no meu tema, né? Com relação à primeira palestra da exposição de imagens na internet, é muito importante alertar. É claro que a gente não pode falar nomes, nem expor as pessoas, mas existe também uma espécie de extorsão, né? Com base em material sexual, feita com algumas autoridades. Eu já tive relatos, então é muito importante, quem tem um cargo de poder, ter mais cautela. É óbvio que eu sempre aconselho, né, e nesse aspecto eu sou muito conservadora, respeitar o seu parceiro, a sua parceira, mas às vezes a pessoa não funciona assim. Às vezes tem um discurso conservador, mas não tem uma prática, né? Então, existe um expediente de contratar pessoas, tanto homens como mulheres, para surgirem, de repente, na vida de uma autoridade, né? E aquela autoridade começa a achar que aquele artista, aquela atriz que surgiu do nada, está apaixonado, tal, e aí tem um envolvimento, existem filmagens. E muitas vezes essa autoridade é constrangida a dar uma decisão ou não dar uma decisão, a aprovar um projeto, não aprovar um projeto, para que aquele material não seja mostrado para o seu parceiro, para a sua parceira, para o público. Então, é importante saber que, infelizmente, esse tipo de expediente, é claro, não é uma coisa que acontece, mas é muito importante saber, porque em mundo de tecnologia, a intimidade morreu, né? A intimidade não existe mais. Então, a pessoa que acha, né, não, olha, porque fulano está interessado em mim, fulana, tal, se a coisa tiver demais, desconfie. Desconfie, porque pode não ser seu charme que está falando tão alto, né? E, eventualmente, você, mesmo sendo uma pessoa honesta, do seu ponto de vista de corrupção, porque às vezes acontecem situações tão estranhas, e a gente fala, alguém pagou para isso estar acontecendo. Não necessariamente. Pode ser uma extorsão com base em material íntimo, porque hoje a tecnologia está muito fácil. Então, aqui é uma orientação preventiva ainda da Janaína advogada, não da Janaína eleita, mas eu acho muito importante. Com relação à fala da colega que é enfermeira e tem esse trabalho tão importante, primeiro eu queria destacar que a ministra Damares ontem disse que vai treinar profissionais de beleza, né, para identificarem violência doméstica, e para fins de prevenção. Muito importante que esses profissionais não passem à frente da mulher vítima, fazendo denúncias sem autorização dessa mulher, até porque a gente tem que respeitar a individualidade das partes envolvidas. Mas, na sua palestra, eu acho importante destacar o aumento do número de sífilis. Eu visitei a semana passada o Centro de Referência no Tratamento e Prevenção à AIDS, em São Paulo, e eles me deram um material que eu já li, e também houve um aumento significativo no número de infecção pelo HIV. Eu entendo que isso é decorrência direta de nós termos deixado de falar na importância de usar o preservativo, tá? É óbvio, sobretudo no caso dos adolescentes, que eu gostaria e quero que esses adolescentes atrasem o início da vida sexual, né? Porque vida sexual é para adulto. Eu penso dessa forma, não tenho aquele pensamento de que vai fazer, já que vai fazer. Não é assim. Eu acho que a gente tem que manter esse discurso de que o sexo é para adulto, porque sexo requer maturidade, inclusive emocional, né? Muitos suicídios na juventude estão ligados a um envolvimento muito intenso num momento da vida que eles não estão preparados, isso tanto os meninos como as meninas. Então, é importante atrasar o início dessa vida sexual. Porém, para aqueles casos em que já existe uma vida sexual, é necessário seguir falando no preservativo. É necessário, porque depois do desenvolvimento dos retrovirais, né, que são aqueles medicamentos que tratam e previnem o HIV,
abandonou-se muito o discurso referente ao preservativo, né? Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando contra os retrovirais, tá? Não estou fazendo campanha contra os retrovirais, não é isso. Reconheço a importância da existência desses medicamentos, porém, não podem ser utilizados, ou seja, não podem ser adotados como política pública em prejuízo do esclarecimento referente ao preservativo. Seja porque o preservativo previne doenças, seja porque o preservativo previne gravidez e, por conseguinte, aborto, né? Então, assim, é interessante porque os ideólogos do aborto trazem o aborto como método anticoncepcional. E a gente tem tantos outros métodos, né? E abandonaram esses outros métodos para poder trabalhar retrovirais por um lado e aborto por outro. E isso só prejudica a vida de homens e mulheres. Então, esse é um ponto. Com relação à palestra da colega Letícia, eu queria destacar essa questão do conservadorismo, que acho que o conceito central do conservadorismo é a capacidade de refletir. Acho que, para mim, a melhor referência do conservadorismo é o São Tomás de Aquino, né? Que é preservar o que é bom e ter coragem para mudar o que é ruim. Então, eu tenho um pouco de preocupação, muito embora a Letícia tenha sido muito feliz na sua apresentação, com a palavra mulher conservadora, porque a gente não sabe bem como é que isso vai ser ouvido, né? Então, eu quero deixar bastante pontuado que ser conservador é ter a prudência para identificar e manter o que é bom e a coragem para trocar, para mudar o que é ruim. E nesta seara, né, do papel da mulher, da situação da mulher, nós temos muito a mudar, mas muito mesmo. E hoje eu não vim para dar uma palestra, eu vim para conversar com vocês, né, expor algumas situações para a gente poder refletir juntos. Essa semana inteira eu fui procurada pela imprensa para conversar sobre o Dia Internacional da Mulher, a importância desse dia, e reiteradamente a pergunta que vem é: e a mulher vítima de violência? Como melhorar a situação do feminicídio? Como diminuir a incidência de estupros? Tudo isso é importante, tudo isso é muito relevante. Na condição de advogada, eu já atendi muitas vítimas de violência doméstica, muitas vítimas de violência sexual. Agora que estou me afastando da advocacia, os casos em que eu estou tendo mais dificuldade são justamente dessas vítimas que criam um vínculo afetivo, né, para eu poder transferir esses casos. Então, eu conheço bem essa realidade e entendo que é necessário tirarmos do papel as regras que já têm previstas, porque as leis são boas, hein? As leis são suficientes. No âmbito da prevenção, né, a gente não tem abrigos suficientes, aí a nossa cobrança em cima do executivo. Então, assim, esse é um assunto que eu convivo há anos com ele e reconheço a importância. Mas eu confesso aos senhores que me irrita profundamente que no Dia Internacional da Mulher, todos liguem para saber da mulher vítima. Me irrita profundamente, né, e aqui eu não estou fazendo uma crítica partidária nem nada, que os presidentes da República, todos, ao falarem do Dia Internacional da Mulher, da política para mulheres, foquem na mulher vítima, na mulher protegida, na mulher joia rara. Não dá mais para esse discurso, né? Eu lembro quando o presidente Temer assumiu, que ele montou um ministério só de homens brancos. E aí veio a esquerda, né, e atacou o presidente, que não tem cota, coisa e tal. E eu fui uma das poucas pessoas que também critiquei o presidente, não com o intuito de atacá-lo, porque eu entendi e entendo que num país plural como é o Brasil, não é possível que o chefe máximo da nação não tenha, né, a clareza de que ele tem o dever de procurar, nos vários grupos representativos, pessoas qualificadas para ocuparem aqueles lugares. Estão compreendendo? Então,
eu falei, olha, o problema do presidente Temer não é que ele é racista, nem sexista, nem nada. Ele não está conseguindo compreender a importância da representatividade, né? Ah, por que tem que ter um negro no ministério? Não é que tem que ter um negro, é que existem muitos negros capacitados em várias searas. E é importante que o presidente da República tenha a sensibilidade de reconhecer que ele tem que identificar essas pessoas, que ele tem que procurar, que ele tem que compor um ministério representativo. A mesma coisa com relação às mulheres. Estão compreendendo? Aí, quando o presidente começou a ser atacado, ele deu uma entrevista, eu fiquei com pena dele, eu entendi, né? Porque também tem toda uma questão geracional. Ele falou, como assim estão dizendo que eu sou contra as mulheres? Como assim? Fui eu que criei as delegacias da mulher em São Paulo e para o Brasil. E é verdade, justiça seja feita. Quando o presidente dá essa resposta, o que ele está falando? Que reconhecer a mulher é cuidar da mulher vítima. Estão compreendendo? Não é mais isso que a gente quer. Não é mais. Então, é necessário compreender que a mulher tem e quer ter protagonismo. Não quer mais ser vista e olhada e cuidada como vítima. Ontem, o presidente da República. Ah, nós somos todas joias raras e daqui 4 anos queremos que estejam muito bem representadas na sociedade, na política. Tá, mas o que está fazendo para isso? Porque quantas mulheres do PSL estão denunciando que foram instrumentalizadas nesta campanha de 2018? E eu pergunto, essas mulheres estão sendo ouvidas? Não, essas mulheres estão sendo chamadas de mentirosas por um ministro. Então, isso me revolta. Isso me revolta, porque no Dia Internacional da Mulher, um ministro chamou mulheres que tentaram entrar na política dignamente, se candidatando, se filiando, e que estão dizendo que foram usadas, e essas mulheres não estão sendo ouvidas. E quando a imprensa pergunta para o presidente, o senhor vai afastar o ministro? O presidente diz, não, deixa as investigações correrem. Mas espera aí, gente. Então, a gente vai ficar esse tempo inteiro tratando essas mulheres como mentirosas? E como é que quer em 4 anos que as mulheres estejam melhor representadas? Eu li os depoimentos das mulheres. Eu não estou com isso dizendo que eu possa afirmar 100% que elas estão falando a verdade e o ministro está mentindo. Não, eu não sou promotora, eu não sou juíza, vai ter processo, vai ter tudo isso. Só que elas falam assim, e isso para mim dói no meu coração. Eu achei que o PSL era diferente. Eu achei que eu ia ter um espaço de honestidade, de seriedade, que eu ia poder ajudar meu país. E eu vi que a política é podre. E eu vi que ninguém presta. Consegue entender o que isso está gerando no espírito daquelas mulheres e nas mulheres que convivem com elas? Então, assim, não gosto de discurso fake, entendeu? Se quer que as mulheres estejam representadas daqui a 4 anos, tem que parar tudo e entender o que foi que aconteceu dentro da própria casa. Não adianta eu apontar os erros do judiciário se eu não consigo corrigir os da advocacia. Os senhores podem ir lá puxar minha ficha. Eu fui conselheira da OAB há vários anos. Cadê o presidente? Está aqui. Vai lá, é verdade. A vida inteira eu apontei os nossos erros internamente. Olha, a gente precisa rever isso, tem que rever aquilo. Como é que eu vou apontar o dedo para o judiciário, para o Ministério Público, se eu faço vista grossa com o que acontece aqui? Como é que eu vou apontar o dedo para o PT, que é cheio de problema, e eu já fiz isso várias vezes, para o PSDB, que cada vez eu descubro mais desgraceira dentro do PSDB, não entendo São Paulo não investigar, não entendo, né, essa blindagem, fechando os olhos para o que está acontecendo no PSL.
Eu fui visitar um hospital, veio uma moça cheia de laranja para jogar em cima de mim. Aí eu digo, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Mas, ao mesmo tempo, é meu dever apontar que essas mulheres não podem, na Semana da Mulher e nenhuma outra semana, serem chamadas de mentirosas por um ministro de Estado e o presidente da República não tomar providência. A minha fala costuma ser muito dura para com as mulheres. Quando eu fui convidada a sair a vice-presidente, eu soube de várias mulheres que tiveram um chilique. E o chilique não era assim, por exemplo, Letícia dizer, vamos imaginar, poxa, mas eu estou com o Bolsonaro desde sempre e ele convida a Janaína, seria justo. Ou a Fernanda, né? Ou a Fernanda dizer, poxa, eu sou muito mais de direita do que a Janaína, seria justo. Ou a colega, desculpa, a Tânia dizer, mas eu tenho mais títulos, eu tenho mais currículo, eu tenho... Tudo isso seria justo, porque tem a ver com a meritocracia. O argumento de quem teve chilique foi o seguinte, olha que coisa, como a gente cai em armadilha, nós mulheres. Mas se era para ser uma mulher, que fosse eu. Como é que é? A nossa força está na vagina? A nossa força está na cabeça. Nós não estamos buscando, né, concorrer ao cargo A, ao cargo B, direção na empresa, direção da escola, coronel da polícia, porque nós somos mulheres e queremos constar. Não é porque a instituição precisa mostrar que é politicamente correta. Nós estamos disputando com a nossa competência, com o nosso estudo, com a nossa experiência, com a nossa formação. Então, quando uma mulher diz para outra ou para os outros, mas se era para ser mulher, era melhor que fosse eu, ela está se reduzindo. É como se só o que ela tivesse a oferecer fosse o fato de ser mulher. Ou seja, é para constar, é para cumprir cota. Então, a chave da mudança está muito na nossa mão, estão compreendendo? Né? Está na nossa mão. Quando a gente olha para a outra e procura diminuir a conquista da outra, quando a gente, por exemplo, se sente aliviada pelo fato de não ter ganhado a promoção e ter sido promovido um homem e não uma colega, isso é comum, hein? Tem que olhar lá para dentro. Você não foi promovida, foi promovido um colega, um homem. Aí você fala, tudo bem. Você não foi promovida, foi promovida uma mulher. Aí você fala, aí não. Estão compreendendo? Se a gente não mudar essa postura, nada vai se modificar. Porque ninguém vai abrir essa porta. Entendeu? Ninguém vai dar espaço para a gente. Nós que temos que abrir o nosso espaço e ajudar as outras, primeiro a se prepararem e depois a conquistarem esse espaço também, sem desmerecê-las, sem jogá-las para baixo, né? Sem diminuir as conquistas delas. Mas tem que proteger a mulher em prejuízo do homem? Não, a gente só tem que ser justo. Nós não estamos falando de prestigiar A ou B. Nós estamos falando de justiça. Se a pessoa fez por merecer, a pessoa se esforçou, estudou, trabalhou, por que ela não vai chegar a um determinado cargo só porque ela é mulher? Estão compreendendo? Uma outra coisa. Teve aí, por exemplo, a disputa à presidência do Senado. Havia vários candidatos e uma candidata que era a senadora Simone. Eu estou dando o nome aqui, mas poderiam ser quaisquer outros senadores. Dentre os vários candidatos, a senadora Simone, a gente pode falar, tem muita experiência, tem vivência, tem postura, trabalhou muito na época do impeachment, ou seja, é uma senadora, né, que tem cabegal. Vocês têm alguma dúvida de que se ela tivesse chegado à presidência da casa,
que a manchete seria assim: Simone Tebet foi eleita porque já era hora do Senado ter uma mulher na presidência? E aí, quando a gente lê, fica assim: ah, eles queriam fazer bonito com a mulherada, e o verbo que vem é sempre esse, e deixaram a Simone presidir. Percebem a injustiça? Ela estava concorrendo com pessoas ali, né, que eu acho até que ela tinha muito mais condição. Mas se ela ganhasse, não seria o currículo, nem a experiência, nem nada disso. Seria o seguinte: ah, chegou a hora de uma mulher presidir, ou seja, deixaram, como se fosse um favor. Né? Percebem que muitas vezes as mulheres caem nessa armadilha? É tão interessante isso que a gente não percebe. Então, a mulher precisa não mais se submeter a isso. Né? Então, por exemplo, eu me candidatei à presidência da Assembleia. Ontem, uns 4 ou 5 jornalistas me ligaram. Mas a senhora não vai desistir? Eu falei, não. Como assim? Porque está tudo certo lá, que quem vai ganhar é o outro. A senhora podia ficar com a presidência de alguma comissão? Eu falei, mas eu não vou entrar na prostituição da política. Eu vou enfrentar até o final. Mas como assim? É estranho um homem ir até o final numa disputa? É algo que faz parte da natureza masculina. Uma mulher tem alguma coisa errada. E o preconceito está muito nas mulheres. Eu tenho brigado, no bom sentido, com as mulheres jornalistas. A doutora Luísa está aqui, é jornalista. Doutora, é impressionante. A primeira pergunta que as mulheres jornalistas me fazem numa entrevista: o que seu marido pensa de tudo isso? Aí eu digo assim para elas: vocês perguntam para os, sei lá, deputados, empresários, o que a esposa deles pensa de tudo isso? Entendeu? Outra coisa, jornalistas, as conversas que eu tive com o presidente Bolsonaro foram todas sobre segurança, violência, políticas penais, que é minha área. As mulheres jornalistas, qual foi a sua conversa com o presidente sobre as pautas femininas? Falei, não teve. Como assim? Não teve, a gente falou de outros temas. Eu falei, mas se fosse um homem que ele tivesse chamado para conversar, vocês iam perguntar, né, qual foi a conversa dele sobre as pautas masculinas? Então, por que a mulher tem que limitar a outra mulher a assuntos femininos? Estão compreendendo? Então, eu tenho um pouco de medo dessa coisa da mulher conservadora, porque eu fico preocupada que a mulher conservadora, ou a que a gente ache que ser conservadora, seja a gente se resignar ao bastidor. Porque o bastidor é cômodo para os homens, e vou dizer, e para as mulheres. É cômodo para os homens porque as mulheres são disciplinadas, são trabalhadoras, né? Geralmente são muito dedicadas, não só trabalham pelo dinheiro, mas também trabalham por amor, elas se envolvem mais com aquilo que elas fazem, elas querem cuidar da pessoa com quem elas trabalham. Então, para o homem que está no fronte, é maravilhoso ter uma mulher no bastidor. Eu falo isso muito pela advocacia. A mulherada carrega o piano para o homem aparecer nos escritórios grandes. É assim que funciona. As advogadas sabem do que eu estou falando. Mas também é confortável para a mulher, porque você não tem a exposição, né, de repente acontecer um problema, perder o caso, deu uma entrevista que foi mal interpretada, um xingamento, uma perseguição por meio de um processo injusto, ou eventualmente um erro, um processo advindo disso, aí também é confortável. Né? Se é uma coisa mais efetiva, uma parte mais de repressão, de política, as ameaças não vêm para quem está no bastidor, as ameaças vêm para quem está no fronte. Então, é muito importante que as mulheres se conscientizem dessa realidade, até para definir, aí na linha do que disse a Letícia, o que é que elas querem. Porque não dá para ter o bônus do protagonismo sem ter o ônus do protagonismo.
Né? O bônus, que seria admiração, e o ônus é a ameaça, é o medo, é perder a privacidade e assim por diante. Não dá para você ter o bônus do protagonismo e fazer beicinho, porque, por exemplo, a reforma da Previdência, nem é o caso, mas eu acho que o certo seria, vai instituir a mesma idade para aposentadoria. As mulheres vivem mais. O que é que justifica? Nada justifica. Então, assim, não dá mais, por exemplo, para as filhas de militares terem pensão por serem solteiras. Como é que pode querer igualdade, por um lado, mas quer proteção por outro? Então, essa decisão está muito na nossa mão. Está muito na nossa mão. E essa questão da gente deixar de ser vista como vítima, né? Ser vítima e vista como vítima, e passar a condição do protagonismo, não tem nada a ver com esquerda e direita. Eu tenho muitos amigos na esquerda, muitos amigos na direita, e isso não muda conforme a ideologia. Entendeu? Eu dei aula lá nos primórdios, na escolinha do MST. Fui convidada e fui dar uma aula, porque eu dou palestra para todos os públicos. As mulheres que estavam na palestra, eu achei estranho, porque elas ficavam sentadas atrás. E, no final, elas choraram comigo, dizendo que eram discriminadas dentro daquele ambiente. Então, essa discriminação de você ter a mulher no bastidor, né, a mulher que vai cuidar da base para o homem ir para o fronte, ela está presente na esquerda e na direita. Os dois discursos têm armadilhas. Esse discurso da esquerda, né, que coloca a mulher de uma maneira assim, muito solta, vamos dizer. Né? Então, é o aborto, é a liberdade absoluta sobre o corpo. É um discurso que não cuida da mulher. Né? É um discurso que, na verdade, desprestigia a mulher, não no sentido do conservadorismo, do que é moral, do que é imoral. Não, porque é um discurso que acaba aniquilando o próprio ser mulher. Se os senhores lerem a inicial do PSOL para legalizar o aborto, eles afirmam: mulher não existe. Mulher é uma construção social. Ninguém nasce mulher. Ou seja, nós somos o nada. Percebem que um discurso supostamente feminista, transforma a mulher num nada. Como é que pode proteger a mulher o discurso que diz que ela é o nada? Que, infelizmente, foi o discurso abraçado pelo ministro Celso de Mello nessa ação que criminaliza a homofobia. Que ninguém nasce mulher. Desculpa, nascemos, sim, e queremos ser respeitadas como tais. Entendeu? E tem um discurso que está ganhando força na direita, que é igualmente assustador. Eu participei de um hangout outro dia, éramos eu, a minha amiga Adriana, que também era conselheira da ordem, e 2 homens. E eu comecei a ver o rumo da conversa. Eu falei, pode parar. O rumo da conversa era o seguinte: porque as mulheres invadiram o mercado de trabalho e tiraram vaga dos homens. Tiraram vaga dos homens e os salários caíram. Isso tudo é uma coisa engendrada para acabar com a família. Gente, não dá. Está cheio de louco falando isso por aí. Você entendeu? A gente não pode conviver com as loucuras da esquerda, mas, pelo amor de Deus, não caia nas loucuras da direita. Entendeu? A gente não saiu de uma charopada para entrar em outra. Você prestigiar a mulher, valorizar o trabalho da mulher, né? Essa coisa do feminismo positivo, eu digo, é muito bom, tudo isso é muito bom para o homem também. O machismo pesa muito para o homem. Os senhores que estão aqui não precisam concordar aqui comigo, mas eu vou dar alguns exemplos. Né? A coisa do provedor, né, daquele homem que tem que cumprir as expectativas,
sociais, né? Ele tem que ser atuante na cama, atuante no trabalho, ele tem que pagar as despesas, ele tem que, repare que para o homem ele tem que, isso é pesado. Eu presidi 4 anos o Conselho de Entorpecentes de São Paulo, que eu mais atendi era homem deprimido, homem envolvido com álcool, homem envolvido com droga, por não ter conseguido corresponder às sei lá quantas expectativas. Isso é resultado do machismo. Né? O que é família? É um grupo de pessoas que se une por um vínculo de amor e trabalha pelo bem daquele grupo e pelo bem da sociedade, se fortalece junto. Se o marido vai cuidar das crianças, se os dois vão trabalhar, como é que eles vão dividir? O mais importante é que pai e mãe participem da vida dos filhos. Isso não é bom só para os filhos, é bom para os adultos também, para a gente tirar o peso, né, de ver um menino, um homem com um filho no colo e falar, isso é um encostado na mulher, isso é um chupim, não é assim? Olha aí, a coitada saiu às 7 horas, ou o vagabundo aí cuidando das crianças. O que é isso? Isso é machismo. Isso é o inferno que a gente vive numa sociedade que cuida da vida do outro. Vocês não têm ideia do que é um homem ser vítima de crime sexual no Brasil. Um homem abusado por outro homem que chega numa delegacia, vai ser falar assim, mas espera aí, você não é gay, você não gosta? Quer dizer então que a pessoa, seja gay, não seja gay, está suscetível a ser abusado e não pode fazer uma ocorrência? Se o abuso sexual é praticado por uma mulher, a reação é a seguinte, pô, meu, você tinha que agradecer, você está reclamando? Então, assim, essa coisa do ranço, né, desse machismo, pesa para todo mundo. A gente quer leveza, entendeu? A gente quer leveza. A gente não quer gente falando assim, ó, você tem que viver assim, você tem que viver assado. Se a Fernanda e o Danilo vão arranjar a vida deles, sabe? O que interessa é que eles não façam mal para os outros, só. Né? Então, assim, é esse resgate que a gente precisa fazer. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita preocupação, tem um bebê animado, eu tenho muita preocupação com essa coisa dos estigmas, né? A esquerda, a direita, o progressista, o conservador. Quando alguém vem me fazer perguntas nessa seara, eu primeiro digo para a pessoa, conceitue para mim essa palavrinha. Qual é o seu conceito de progressista? Qual é o seu conceito de conservador? Qual é o seu conceito de família? Porque para a gente poder dialogar, tem que compreender. Né? Eu, por muitos anos, e convivi com isso, vi muita violência de uma mãe, por exemplo, pegar o filho que está brincando com a boneca da irmã, ou um pai, principalmente o pai, bater no menino, que não estava fazendo nada. Entendeu? A criança brinca, criança é criança. Então, é muito violento você bater num menino porque pegou a boneca da irmã ou da vizinha. Mas é tão violento quanto você obrigar um menino a só brincar de boneca, gente. Então, assim, a gente sai de uma loucura e está caindo em outra. Então, a gente tem que quebrar esse pêndulo das loucuras, entendeu? Um pouco mais de leveza, um pouco mais de respeito. É aí que o conservadorismo, o liberalismo conservador, né? Que eu sempre indico a leitura do livro do Stuart Mill, que chama Sobre a Liberdade, esse conservadorismo, esse liberalismo conservador, tem a ver com respeito ao outro, como ele é. Em você conviver com pensamento divergente, em você não querer que o outro pense e haja como você pensa e age. Porque não importa se quem age assim é de esquerda ou de direita, é ditador. E o que a gente não quer é isso, nem no espaço público e nem no espaço privado. Então, quando a gente fala no Dia Internacional da Mulher, desse respeito à conquista das mulheres, à sua inteligência, ao seu trabalho, a gente está, na verdade, falando do respeito ao indivíduo. É também o respeito ao homem. Né? E está muito na mão da mulher fazer essa virada. Porque a mulher se cala. A mulher se cala, a mulher encontra outra que vai tomar providência. No Conselho da OAB, por exemplo. Era muito comum.
situações que precisavam ser ditas, as colegas às vezes me cutucavam, vai lá, Janaína. Entendeu? Mas não dá para uma só. A gente tem que acostumar, por exemplo, que não é normal, numa reunião da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, você ter 2 fileiras de presidência de uma mesa, na primeira fileira só homens, na segunda as mulheres, sendo que os cargos são compatíveis, assim. E isso a gente acostuma. A primeira fileira de homens e depois as mulheres já sentam atrás. Ah, então quer sentar na frente por quê? Porque é metida, porque é vaidosa, porque... Não, porque a gente tem que acostumar a ter um país com representatividade. Isso existe. Isso existe em todos os lugares do mundo. E não tem nada a ver com comunismo, capitalismo, não tem nada a ver, é uma questão de mera justiça. Quando nós acostumarmos com isso, a vida de todos será mais leve. A vida de todos será mais leve. A postura da mulher nessa luta, eu acredito que seja a mais relevante. A mais relevante. Porque a mulher que respeita a conquista da colega está plantando para que respeitem as conquistas dela também. E daí tem muito a ver com a maneira que a gente educa os nossos filhos. A educação na igualdade. Não é aquela educação no ódio. Olha, minha filha, você quando casar, ou se não... Isso quando fala em casamento, porque é quase um crime falar em casamento. Você não vai lavar prato de ninguém. Você não vai lavar cueca de ninguém. Eu já vi pessoas que não conseguem ter um parceiro, não ter uma companhia, porque, olha, você lava seu prato, eu lavo o meu. Esse é o convívio no ódio. Você tem que plantar o amor para que a outra pessoa, seja homem, seja mulher, queira te ajudar pelo carinho, pela consideração, queira dividir com você as tarefas da família, e a família são dos dois. A família pertence aos dois. Então, assim, é uma outra abordagem. A gente não pode educar essas crianças no ódio, na cisão, na separação, porque fica tenso, vira um inferno. Quem é que quer viver no inferno? Ninguém. O resgate, a importância da parceria. Eu dou aula há 20 anos para adultos, porque é em faculdade, e é muito interessante, porque os meus alunos, quando vêm falar que vão se casar, ou que alguém engravidou, eles vêm com medo. E aí eles ficam chocados quando eu acolho e parabenizo e digo que é bom, que dá para fazer a faculdade, o mestrado, casados, com as crianças. Nossa, professora, a gente tomou bronca de todo mundo. Disseram que era um absurdo. Por quê? Porque a gente está desvalorizando tudo isso. Então, ter a cautela de valorizar isso tudo, não no ódio também, não naquela coisa de resgatar os valores anteriores. Chega, gente, isso está completamente ultrapassado. Ninguém, nem os homens aguentam mais. Vamos falar a verdade, os homens, chega um momento que você às vezes adoece, perde o emprego, é maravilhoso ter uma mulher que possa te ajudar, que possa dividir o encargo. Ninguém mais quer ficar bancando ninguém, isso está ultrapassado. Então, a gente tem que ter essa coragem de falar as coisas como elas efetivamente são. E depende das mulheres. Outra coisa, quando no ambiente de trabalho, vem aquele homem te fazer um galanteio, tem muita diferença entre o elogio e a humilhação. E é muito importante as mulheres estarem atentas para isso. E os homens também, viu? A primeira vítima de assédio que eu atendi foi homem. A primeira vítima de assédio sexual que eu atendi foi homem. Acontece também, só que em menor grau. Muitas vezes, quando um superior propõe alguma coisa para uma mulher que está numa outra... ele não está fazendo isso porque acha essa mulher interessante. Ele está fazendo isso porque quer que ela saiba e que as outras saibam que se ela subir na carreira é porque ela cedeu. Estão compreendendo? Entendo que eu não estou aqui sendo radical com a questão do assédio. Mas tem muita diferença você falar para uma colega que lindo o seu vestido, ou para um colega que linda a sua camisa, você ficou bom com esse penteado, e você deixar claro. Ah, você quer aquela promoção? Então, meu filho, aqui é assim.
Porque isso o que é? É a submissão. É a demonstração de que uma mulher só pode galgar, né, outros degraus se ela for instrumentalizada, tratada como um objeto. Então, negar essas situações e, eventualmente, tendo provas, porque eu sei que é difícil denunciar, que a gente, às vezes, denuncia e passa por mentirosa, é processada, então tudo isso é complicado. Mas não se submeter a essas situações é uma maneira de lutar por todas as mulheres, para que todas nós sejamos respeitadas como profissionais. Isso é importante. Então, não é aquela histeria de que qualquer elogio é assédio. Toda histeria é ruim, todo radicalismo é ruim. Mas a consciência de não misturar as coisas, ela é importante para que todas sejam respeitadas. Né? E a gente pode falar para homens e mulheres também, porque hoje também, com os casais homossexuais e assim por diante, esse assédio, essa submissão, essa humilhação, ela ocorre nas mais diversas searas. Mas como é uma data para as mulheres, eu insisto nisso. Porque quando a gente protege essas conquistas, a gente protege não só para a gente, protege para as outras também. Protege para as que estão nascendo agora. Né? As filhas, as netas e assim por diante. Então, assim, eu acho que essa data do 8 de março, que eu demorei para aceitar, até falei numa entrevista, eu tinha raiva do 8 de março. Quando alguém me cumprimentava, eu fazia cara feia. Porque eu falava, por que tem que ter um dia? Ficava revoltada. Mas depois eu fui percebendo que era ignorância minha, que era uma data, e é uma data importante, para a gente refletir onde que nós, mulheres, podemos melhorar. Mais do que a sociedade. Porque ontem a maior parte das matérias era assim, o que a sociedade pode mudar, o que podem fazer para essa mulher vítima? Mas a mulher protagonista também é aquela que para e reflete. Onde eu posso mudar para criar um ambiente propício para que nós, mulheres, e as mulheres que estão chegando, tenham espaço. Não por questão de cota ou de permissividade. Permitiram o quê? Não. Por questão de justiça e de conquista. Tá bom? Então, assim, eu poderia falar com vocês aqui umas 4 horas seguidas, dando exemplos, e a gente podia até analisar esses exemplos, mas eu acho que é suficiente para essa manhã. Eu agradeço imensamente, eu confio muito nesse poder das mulheres, né? E acredito que esse poder vai ser mais efetivo se elas forem, se nós formos, se todos nós formos guiados pelo amor, não pelo ódio, né? Com relação ao nosso país também, né? O amor ao país, entendeu? O amor ao Estado, a este Estado, aos outros, esse amor vai plantar mais do que se a gente se construir em cima do ódio. Então, é um desafio para as mulheres, para os homens, para todos os cidadãos, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo hoje. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Danilo.